É claro que também há dúvidas em as condições dos jogadores, quem está de fora, quem está voltando e principalmente quem tem condição de jogar. A gente já trouxe ao decorrer da semana que o Recalde e o Martins estão de fora, os jogadores não apareceram na representação e devem ser devolvidos ali, ou o Recalde, no caso, negociado, e o Martins, no caso, uma segunda oportunidade para uma devolução ou um repasse, mas são jogadores que estão fora dos planos. O JV não teve um avanço ainda na renovação, não consegui ter um avanço em relação a essa próxima etapa da negociação, então segue no clube e segue também treinando, tá treinando normalmente na representação. E o Matheus Bahia, jogador que tem entrevista coletiva, já trouxe aqui pra gente também que tá 100%. Então, imaginando o que o Pondé trouxe pra gente, imaginando o cenário de jogadores que reapresentaram e até também, como a gente já trouxe, a possibilidade do Richard ser relacionado, a gente pode desenhar o time titular do Ceará já hoje, mesmo faltando uma semana para esse confronto. O Fernando Miguel, que é o favorito a permanecer no gol. Na lateral direita, a gente tem ali a possibilidade do Fabiano, que aproveitou bem o descanso, viu? O Fabiano estava em reta final de temporada europeia, conseguindo vir para o Ceará emendando essa sequência, estava complicado. Agora, com esse descanso, pode voltar a ter o bom desempenho que já teve no Ceará. A dupla de zaga permanece a mesma de confiança do Condé, com Marlon e o William Machado. Na lateral esquerda, a gente vai ter o retorno do titular Matheus Bahia. E o trio de meio-campistas aí, talvez seja o ponto que o torcedor esteja mais na dúvida em relação ao que queira entre os titulares, né? Porque o Dieguinho e o Mugni talvez são incontestáveis. A questão fica do Sobral, que não tem tido seu melhor momento com a camisa do Ceará. Mas o trio titular deve ser esses três que eu mencionei: Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni. O trio de ataque também não deve ter nenhuma alteração, apesar do retorno do Fernandinho, que vai brigar pela titularidade. O trio de ataque segue com o Galeano na direita, o Pedro Henrique na esquerda e o Pedro Raul como centroavante. Finalizando para falar um pouquinho de mercado do Ceará, seguindo para até cheguei a mencionar que a questão de centroavante, ela não era uma questão prioritária. A prioridade são pontas e volantes. Eu conversei novamente e a questão do centroavante talvez possa aparecer sim com mais importância em relação, claro, não a como ponta e volante, mas com mais importância em relação a outras funções. Então tem chance sim do Ceará acabar contratando um centroavante, acabar trazendo um jogador de frente para ser o reserva do Pedro Raul, mas não é a prioridade em relação a ponta e volante, mas em relação a outras funções aparece talvez como forma prioritária.